O campo do coração. Diga mais uma vez, o campo do coração. E hoje você vai entender, queridos, que há um desejo de Deus que a sua vida seja transformada. Mas tudo isso depende do campo do coração. Nós vamos meditar hoje em Lucas capítulo 8. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 15. O semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada, as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as pedras secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. O que é a semente? O que é a semente? A palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria, e quando ouvem, receberam com alegria quando ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas aquelas que caíram em boa terra são as que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm o bom fruto, retêm e dão fruto com perseverança. Que nesta manhã, meu Pai, a Tua palavra possa entrar no nosso coração. Que nesta manhã, Teu Espírito revele a nós tudo aquilo que o Senhor deseja fazer neste lugar. Que aqui, meu Pai, nesta manhã, o Senhor possa trazer clareza sobre tipos de solo que tem sido o nosso coração. E que nesta manhã haja libertação no nome de Jesus. Amém. Jesus estava viajando por muitas cidades, de aldeia a aldeia, de cidade a cidade, e ali existia uma multidão que caminhava com Jesus. Primeiro estavam os seus discípulos, e também estavam algumas mulheres essas que sempre estavam acompanhando Jesus. Maria, aquela que foi retirada 7 demônios, também estava ali caminhando com Jesus. Mas em um determinado momento, Jesus entra numa aldeia e uma multidão começa a seguir Jesus. E ali Jesus agora começa a falar sobre essa parábola. Jesus começa a falar e mostrar que muitas pessoas são aquelas pessoas que ouvem a palavra do Senhor. Mas aqui o Senhor começa a falar sobre o tipo de solo que tem sido muitos corações. E Jesus estava ensinando e mostrando que todos ouvem, mas algumas sementes, elas não caem numa boa terra. Algumas sementes, elas caem no meio do caminho. Outras sementes, elas caem entre as pedras, no solo rochoso. Outras sementes, elas caem entre os espinhos. E outras sementes, elas caem em boa terra. Então Jesus, ele começa a ensinar aqui os seus discípulos que existem 4 solos. E quando Jesus traz esse ensinamento, queridos, isso aqui traz a resposta para muitos questionamentos e para muitas pessoas. Exemplo: a palavra de Deus,
ela tem o poder de transformar vidas. A palavra de Deus tem poder de curar pessoas. A palavra de Deus tem poder de salvar. Uma pessoa em depressão, quando ela ouve a palavra de Deus e esta palavra cai numa boa terra, essa pessoa é livre da depressão, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar. Uma pessoa que está passando por crises dentro de casa, e quando ela permite com que a palavra caia na boa terra, essa pessoa vê mudanças dentro de casa, porque ela começa a passar por algumas mudanças. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender aqui, que o problema nunca está na semente, o problema sempre está no solo. Então diga, o problema não está na semente, o problema está no solo. Quer ver um exemplo? A Bíblia fala que Jesus operou muitos milagres, mas teve lugares que Jesus não pôde operar milagres. Aí você pergunta, por que Jesus não pôde operar milagres em alguns lugares? Por causa da semente ou por causa do solo? Do solo. Porque a Bíblia diz que Jesus não operou milagres em alguns lugares devido à incredulidade. Então a semente, queridos, sempre é boa, porque a Bíblia diz que a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é transformadora, ela é salvadora, ela é resgatadora. A palavra de Deus não há problema. O problema está no solo. Então, quando eu quero viver o sobrenatural de Deus, eu preciso pegar essa semente, eu preciso plantar essa semente no bom solo. Então eu preciso avaliar o solo que essa semente está sendo plantada, porque a semente é perfeita, a semente é boa, mas o solo precisa estar preparado. E Jesus então, ele está ensinando por parábola, porque Jesus queria naquele momento mostrar para aquelas pessoas que tinha muitas pessoas ouvindo, mas nem todas as pessoas estavam prontas, estavam preparadas. Nem todos sairiam dali transformados. Muitos sairiam transformados, sim, mas nem todos sairiam dali transformados. Então Jesus começa a ensinar os discípulos, começa a ensinar aquelas mulheres, e ele começa a falar sobre os 4 solos. Ele mostra que algumas pessoas estavam ali não porque elas queriam ser transformadas, elas estavam ali por curiosidade, elas estavam ali porque era um ambiente legal, elas estavam ali, mas os corações estavam endurecidos, elas não estavam preparadas. Então, queridos, algo que nós precisamos entender, quando nós ouvirmos esta palavra, a primeira coisa é olhar para dentro de nós e perguntarmos para nós mesmos, como está o solo? Porque o solo é o coração, e a semente é a palavra. Então eu quero que você hoje reflita sobre o solo. Como também hoje, talvez você vai olhar porque que talvez o seu filho, ele vem na igreja, mas ainda não foi liberto. Porque talvez alguém da sua família, alguém vem na igreja, ouve a palavra, mas continua com os mesmos palavreados, com o mesmo comportamento mundano, com a mesma mente, que não é a mente de Cristo. O problema não é a palavra. Aí sabe o que as pessoas fazem? Não, eu tenho que mudar de igreja, porque talvez na outra igreja. O problema não está na igreja, meu irmão. O problema não está na palavra. Porque toda igreja que prega a palavra de Deus por si só, ela já transforma, já muda e já restaura. Mas o problema está no solo. E eu quero que você entenda isso hoje. E todos os lugares que você passar, você vai sempre olhar para uma multidão, e dentro dessa multidão tem os 4 tipos de solo. Assim como há pouco tempo a apóstola pregou sobre as 10 virgens. As 10 eram virgens, mas 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E eu quero que você abra o teu espírito agora para entender esta palavra e hoje sair daqui transformado. Então, quando Jesus começa a ministrar, a primeira coisa que Jesus mostra, que existe um solo à beira do caminho. Diga, solo à beira do caminho.
A Bíblia chama esse solo como corações endurecidos. Olha o que diz o verso 5: parte dela, da semente, caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Depois o verso 12: as que caíram à beira do caminho são as que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvas. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que esta semente que cai à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas os seus corações estão endurecidos, seus corações não estão preparados. São pessoas que ouvem, vêm todos os domingos, todos os cultos, ouvindo a palavra de Deus, mas quando sai da igreja, seu comportamento é o mesmo. Ele continua tratando a esposa do mesmo jeito, ele continua tratando o marido do mesmo jeito, elas continuam tratando o marido do mesmo jeito, continua tratando os pais com a mesma desobediência, continua vivendo a mesma vida de pecado. Dentro da igreja, tudo bem, mas quando sai da igreja, vai para fora, volta a praticar o que sempre praticou, não houve mudança. Então a primeira coisa, Jesus está dizendo que essas pessoas com o coração endurecido são pessoas que muitas vezes têm o coração distraído, têm o coração fechado. Essas pessoas, elas não deixam a palavra de Deus entrar no seu coração e transformar a sua vida. Porque a semente que é a palavra de Deus caiu à beira do caminho. E a Bíblia diz que vem então o diabo e rouba esta semente. Essas pessoas, elas não dão tempo para que a palavra de Deus transforme a sua vida de fato. São aquelas pessoas que continuam com os mesmos xingamentos. São aquelas pessoas que continuam com a mesma infidelidade. São aquelas pessoas que vêm na igreja achando que está tudo certo, mas a sua vida não houve mudança alguma, não querem compromisso com Deus. Eles querem ser amigos de Deus, mas não querem ser filhos de Deus. Eles até gostam das coisas espirituais, mas não há mudança, não há transformação na sua vida. Eles não querem se moldar à palavra, mas eles querem continuar com o mesmo vício. Já viu aquelas pessoas que quando você fala, olha, o vício é pecado, mas eles vêm na igreja e a palavra, a semente que tem o poder de libertar desse vício, ele continua no mesmo vício. Ele continua bebendo, ele continua fumando, ele continua na mesma condição de vida, porque a palavra de Deus caiu à beira do caminho. Essas pessoas, queridos, essas pessoas são pessoas que não tiveram mudança. E não tiveram mudança porque o diabo tem roubado a semente. Porque a semente caiu no meio, na beira do caminho. O solo está endurecido. O primeiro tipo de solo é um solo endurecido, que a palavra de Deus vem, mas a palavra não penetra. Porque a palavra de Deus transforma a vida do homem, mas para transformar a vida do homem é uma mudança de dentro para fora. A palavra de Deus tem que entrar em nós, e quando a palavra entra em nós, esta palavra produz mudança, a ponto do homem olhar e falar assim: olha, que horror, que coisa horrível, eu tenho cometido pecados, eu tenho desagradado a Deus, mas eu decido a partir de hoje viver uma nova vida na presença de Deus. Mas a pessoa que tem o coração endurecido, ele não chega a ter esse insight, ele não chega a ter essa revelação, porque a palavra de Deus, logo que cai, é roubada. É aquela pessoa que chega na igreja, ouve a palavra, mas quando sai lá fora, se alguém perguntar: o que foi que o apóstolo pregou? Eu não lembro. E sabe por que não lembra? Porque muitas vezes está distraído. Está na igreja, mas está pensando como que foi o jogo ontem. Está na igreja, mas está simplesmente se distraindo. Toda hora dá uma vontade de ir no banheiro, que é uma coisa terrível, né? Dá uma vontade de beber água. De vez em quando eu penso assim: gente, eu acho que eu vou interditar o banheiro para ver se as pessoas ficam quietinhas. Está na igreja, mas está lá no celular, no zap, já viu pessoas assim? Sabe o que é uma pessoa que está na igreja, mas não para dentro da igreja? A semente está sendo roubada pelo diabo.
O diabo vai lá, te cutuca, meu irmão, que te dá vontade de ir no banheiro toda hora. Te cutuca, dá vontade de beber água toda hora. Te cutuca que dá vontade de você ficar olhando no celular toda hora. Te cutuca que você fica simplesmente olhando as preocupações que o que você tem que resolver amanhã. Então o diabo, ele rouba a semente, porque esta palavra caiu à beira, essa semente caiu à beira do caminho. Então nós precisamos acordar. Quantas pessoas têm sido roubadas pelo diabo? Vou dar um exemplo claro. Imagina uma pessoa que nunca veio à igreja, mas vem, e chega aqui, ele senta, mas ele não está interessado em ter uma mudança de vida. E aí simplesmente ele fica ali sentado, pensando num monte de coisa, olhando para o celular, olhando para as preocupações, olhando para aquilo que ele tem que fazer depois ao sair daqui. E aí essa pessoa simplesmente, quando sai daqui, não lembra de mais nada e continua na mesma vida de sempre. Então essa pessoa simplesmente foi roubada pelo diabo. A semente foi roubada e essa semente não caiu em uma boa terra. Vamos dar um exemplo bíblico. Quando nós olhamos ali Êxodo capítulo 7, a Bíblia fala sobre Faraó. O coração de Faraó ficou endurecido e ele não lhes deu ouvidos, como o Senhor tinha dito. Quando você olha para Faraó, queridos, Faraó passou por aquela catástrofe terrível, porque o seu coração estava endurecido. E a Bíblia diz que ele viu milagres, porque quando Moisés vai diante dele juntamente com Arão, e opera aqueles milagres tremendos, ele simplesmente olhou para aquilo, mas aquilo não provocou mudança na sua vida, porque o seu coração estava endurecido. Uma pessoa com o coração endurecido, ele vê milagres acontecendo, ele vê o Espírito agindo, ele vê coisas tão poderosas acontecendo na sua vida, que ele simplesmente olha para aquilo e ignora. Aquilo não transforma a sua vida, porque o seu coração está endurecido, e o coração de Faraó era um coração endurecido. 2 Coríntios 4:4 diz assim: Satanás cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho. Qual que é a missão do inimigo? Cegar o entendimento, fechar os olhos, para que as pessoas não vejam o Evangelho de Cristo. Que música tremenda essa que nós cantamos. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim Ele me amou. Você reparou, queridos, que nós não tínhamos nada para oferecer para Ele, mas mesmo assim fomos amados por Ele. Mesmo assim Ele nos amou. Porém nem mesmo este amor é capaz de provocar mudanças num coração endurecido, porque a semente caiu à beira do caminho. Primeira coisa que eu quero que você entenda: muitas pessoas têm sido roubadas pelo diabo. Mas hoje, meu irmão, você precisa sondar o solo do teu coração. Você precisa sondar o teu coração. Eu tenho muita gratidão a Deus. Tantas coisas Deus já fez na minha vida. Eu já fui curado de câncer. Eu já tive tantos livramentos. E a minha pergunta sempre é: o que eu poderia dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Quantos livramentos você já teve? Tem pessoas que não eram para estar aqui. Tem pessoas que já poderiam estar mortas faz tempo, mas mesmo assim o Senhor te guardou. Mas a pergunta é: você é grato a Deus? E o que você tem feito como resposta a essa gratidão? O que você tem feito? O que você tem oferecido a Deus como resposta? Eu quero que você feche os teus olhos e pense no livramento que o Senhor te deu. E fala: Espírito, eu quero ser grato. Fala isso para o Espírito Santo. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou com
se atira a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Fala isso pro Senhor. Eu só tinha os meus pecados pra te oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase, atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Segundo solo que Jesus mostra aqui é o solo rochoso. Diga rochoso. Diga mais forte, rochoso. O solo rochoso é uma fé superficial e uma fé sem raízes. O primeiro solo, que é o solo da semente que cai à beira do caminho, é o solo que ele cai, o diabo pega a semente e logo aborta o processo. Mas o segundo solo é o solo rochoso. É um solo com uma fé superficial sem raízes. E aqui no verso 6 ele fala: parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade. Verso 13: as que caíram sobre pedras são aquelas que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Eles creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Qual é a característica desta fé, desse solo rochoso? São aqueles que vêm na igreja, eles recebem a palavra de Deus com muita alegria, eles ficam empolgados, eles ficam maravilhados com aquilo que eles ouviram falar de Cristo. Porém é uma fé superficial. Essa pessoa, quando ela passa por algumas dificuldades, por algumas perseguições, por algumas provações, elas desistem, porque não existe profundidade. Diga profundidade. São pessoas que quando enfrentam uma afronta ou enfrentam uma perseguição, a sua fé não dura. Quando ele enfrenta uma enfermidade, a sua fé não dura. Quando ele enfrenta um problema financeiro, a sua fé não dura. Quando ele enfrenta alguma batalha na sua vida, a sua fé não dura. Não tem profundidade. É uma fé sem compromisso. Falta uma resistência espiritual. Existe uma desistência diante das oposições. Quer ver um exemplo? A Bíblia conta aqui a história daquele jovem rico aqui em Marcos capítulo 10. A Bíblia diz que esse jovem um dia chega para Jesus e fala: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala dos mandamentos. Ele fala: Senhor, isso eu tenho feito desde criança. Senhor, isso para mim é fácil. Viver esse cristianismo, esse evangelho dessa forma, para mim é tranquilo. Mas Jesus, olhando para aquele jovem, conhecendo o coração daquele jovem e percebendo que a fé daquele jovem não tinha profundidade, Jesus então olha para ele e fala assim: ó, vai lá, vende tudo que você tem, pega o que você levantou, distribua entre os pobres. E a Bíblia diz que naquele momento, aquele jovem, ele então simplesmente saiu, ele desistiu. Uma fé sem profundidade, uma fé onde a semente cai no meio das pedras, quando começa a exigir muito de você, você prefere ir embora. Quando fala assim que o evangelho de Cristo é de graça, mas custa tudo, você fala: não, eu quero o evangelho de graça. Eu quero uma comunidade onde eu vou, sento, ouço a palavra de Deus, levanto e vou embora. Eu não quero compromisso, eu não quero envolvimento. De vez em quando eu me deparo com alguns irmãos dando testemunho, e essa semana aconteceu isso, de alguém chegou e falou assim: apóstolo, quando eu vim para a igreja, eu vim disposto a não fazer nada.
Mas ele não conseguiu. De repente ele já estava trabalhando, já estava envolvido, já estava comprometido com algumas coisas. Porque a fé, a semente, quando cai numa boa terra, nós nos tornamos pessoas comprometidas. Mas uma semente, queridos, que cai entre as pedras, nós nos tornamos pessoas superficiais. Se alguém pede alguma coisa a mais, você fala: não, esse evangelho está muito caro, estão me pedindo muita coisa. A Bíblia diz que tudo é pela graça, e tudo é de graça. Entenda, é pela graça, mas não é de graça. Você consegue entender a diferença? É pela graça, mas não é de graça. Apóstolo, eu tenho que pagar? Não, você tem que se doar. Eu tenho que dar o quê? Eu tenho que dar tudo, eu tenho que dar minha vida. Eu tenho que me prostrar diante do Senhor, eu preciso buscar uma vida de intimidade com Ele. Eu preciso entregar tudo o que eu tenho. Eu preciso me dedicar a um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Eu preciso jejuar, eu preciso orar, eu preciso conhecer a voz do meu Pai, a voz do Senhor. Então eu preciso ter disciplinas espirituais, eu preciso me aprofundar na palavra de Deus, porque se isso não acontecer, o diabo vem para me arrebatar, ele vem para me arrancar das mãos do Senhor. Então o evangelho, queridos, não é o evangelho que você só vem na igreja, não, mas o evangelho de Cristo é um evangelho de compromisso, é um evangelho de entrega, é um evangelho de renúncia, é um evangelho de mudança. Eu preciso conhecer o meu amado, eu preciso me relacionar com Ele. Eu não posso viver uma vida simplesmente distante do Senhor, porque o desejo do Senhor é um relacionamento de pai e filho. Pai e filho. Meu filho ontem, ele saiu correndo com a mãe, e quando ele saiu já estava, só falou tchau de longe, eu não ouvi. Eu abri a janela da minha casa e falei: filho, você nem me beijou. Porque eu sou pai, eu amo ser beijado pelo meu filho, eu amo abraçar o meu filho, eu amo estar com o meu filho. Então quando o meu filho ele sai sem me abraçar, eu sinto falta. Deus sente falta de muitos filhos que não beija, que não ama, que não se relaciona com Ele, não para no seu dia para dizer: pai, eu preciso de ti, pai, eu te amo. Esse jovem, ele achava que ele tinha tudo, mas esse jovem estava distante. Uma semente, quando cai entre as pedras, é uma semente que não vai produzir mudança. João 6,66 diz: muitos discípulos abandonaram Jesus, porque a sua mensagem era dura demais para ser aceita. Muitos discípulos abandonaram Jesus, porque a sua mensagem era muito dura para ser aceita. É a mensagem da cruz, é a mensagem da renúncia. Queridos, entenda algo: Deus vai nos entregar 20% dessa cidade, mas algo que não vai mudar nesse altar é uma mensagem de compromisso, é uma mensagem de alinhamento, é uma mensagem onde o evangelho de Cristo é o evangelho da cruz. Não adianta tentarmos fazer aqui um evangelho como shopping, um evangelho de facilidades, não. O caminho continua sendo estreita, a porta continua sendo apertada. Nós precisamos entender que a vida de Cristo é uma vida de renúncia, e a semente precisa cair na boa terra, porque se cai numa terra onde tem pedras, não penetra, não há profundidade, não há compromisso. A fé que não resiste dificuldade é uma fé que cai entre as pedras. Apóstolo, perdi o emprego e agora eu vou sair da igreja porque eu estou desanimado, eu estou triste com Deus. Eu comecei a dar o dízimo, e quando eu comecei a dar o dízimo, apóstolo, eu perdi o emprego, isso não é justo, eu estou chateado com Deus. Meu irmão, para com isso. Às vezes o camarada foi infiel a vida toda, e quando começa a fazer alguma coisa, acha que Deus tem que mudar a sua vida com o estralar de dedos. Para com isso, meu irmão. E vou dizer mais: Deus não deve nada para nós.
Agora nós devemos tudo para Ele, tudo, mas Deus não nos deve nada. Vou te dar um exemplo claro de uma fé onde a semente cai entre pedras. Imagina uma pessoa se converte, vem para a igreja, começa a seguir Jesus, fica todo feliz, toda alegre, e aí começa a dizer: olha, minha vida está sendo mudada, agora eu vou começar a orar mais, vou jejuar, vou começar a ter mudanças na minha vida, e sai daqui animado. Mas sai da igreja, chega dentro de casa e começa a ter perseguições. A família fala assim: para com isso, que esse negócio de você ficar, virou crente, ficou bobo, e começa a sofrer algumas perseguições. E essa pessoa que estava toda decidida, determinada, que a vida mudou, que teve uma experiência com o Senhor, agora essa pessoa começa a enfrentar algumas provações, algumas perseguições dentro de casa. E sabe o que essa pessoa faz? Ela começa a desanimar, não ora mais, os votos que ela fez com Deus já não cumpre mais, aquilo que ela prometeu que iria fazer não faz mais, porque ela saiu daqui toda empolgada, mas essa semente caiu entre pedras. Pessoas que não resistem dificuldades, pessoas que não resistem a adversidades. Olha aqui para mim, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Olha aqui para mim, no mundo tereis aflições. Jesus não falou para você que tudo seria mar de rosa não, meu irmão. Após a minha vida estava caminhando até que mais ou menos, mas me converti, parece que o inferno desabou na minha cabeça. No mundo tereis aflições, tem batalha. Mas sabe o que Jesus fala? Tem o quê? Bom ânimo. Como que você vence as aflições? Bom ânimo. Como que você vence as aflições? Com bom ânimo. Você vence as aflições, queridos, quando você começa a olhar para a cruz, olhar para Cristo, saber aquele que te sustenta. Mas no mundo você vai ter aflições. Após, estou passando por provações dentro de casa, é normal, você é crente, glória a Deus, aleluia. Vai passando pela prova dando glória a Deus, meu irmão. Após, meu marido, é normal, ora mais, jejua mais, se levanta em oração. O que você não pode é agora simplesmente trabalhar na mesma carnalidade que ele ou que ela. Então agora eu vou fazer o que o outro faz. Não. Se eu estou tendo perseguições, provações, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou jejuar mais, eu vou buscar mais a Deus, eu vou viver uma vida de santidade. Mas eu sei que no mundo eu vou ter aflições. Não desista. Olha para o teu irmão do teu lado e diga: meu irmão, não desista. Diga: não desista. Meu irmão, não desista. Vai ter luta, vai ter batalhas, mas eu quero dizer, existe uma promessa de Deus para mim e uma promessa de Deus para você. Os meus olhos estão postos em Deus. Ele é o autor e consumador da minha fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que um dia eu estarei com o Senhor. Eu sei que a tempestade vai passar. Eu sei que o dia mau vai passar. Eu sei que a luta vai passar. Mas eu estou firmado em Cristo. Eu estou firmado em Cristo, acabou. Meu irmão, começa a ser crente mais forte, um crente verdadeiro. Não permita que a palavra de Deus caia entre pedras, caia na beira do caminho, não permita. Terceiro solo, o solo entre espinhos. Diga: solo entre espinhos. O que é o solo entre espinhos? É uma fé comprometida e sufocada. Verso 7, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. 14, as que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Queridos, esse solo é o solo que, quando a semente cai, começa até a germinar, começa a crescer. Mas junto com esse solo,
cresce também os espinhos, cresce também as plantas ruins. Então o solo representa aqueles que permitem que os prazeres do mundo, que as preocupações da vida, com que as riquezas da terra sufoquem a palavra de Deus, impede você de dar frutos. Já viu aquela pessoa que começou bem e terminou mal? Porque o segredo não é como começa, o segredo é como termina. Então tem pessoas que começaram bem, vida cristã, começou a buscar a Deus, começou a servir o Senhor, vem na igreja, participa da rota de crescimento, está na liderança de GNT, tem sido uma bênção. Essas pessoas, queridos, têm crescido em Deus, têm tido experiências com Deus, mas de repente, junto com esse crescimento também começa a crescer as preocupações. Veio um problema no casamento, veio um problema com filhos. Às vezes começa a prosperar tanto, Deus começa a abençoar essas pessoas, começa a prosperar tanto, que agora essa pessoa, ela muda o seu foco. Vamos pegar um exemplo. Imagina um camarada foi lá, se converteu, está na igreja, crescendo, participando de tudo. Ele é um empresário. E de repente agora a sua empresa começou a crescer, porque ele está sendo abençoado. Mas agora, ele está sendo tão abençoado que ele mudou o foco. O foco agora não é mais Deus, o foco agora é a riqueza. O foco agora é ganhar dinheiro. Então agora ele começa a diminuir a sua velocidade. Ele não vem mais na igreja como ele vinha antes. Ele não se envolve mais com as coisas de Deus como ele se envolvia antes. Agora, apóstolo, não dá tempo. Minha empresa está crescendo muito. Apóstolo, não tem como eu estar na igreja todo domingo. Comprei uma chácara. Dia de domingo agora eu tenho que ir para a chácara. Apóstolo, não dá mais tempo de eu participar de tudo. Sabe por quê? Porque é muita correria. Aí você olha, o camarada não tinha nada. Deus abençoou. E ele pega a bênção que Deus liberou sobre a vida dele e usa contra o próprio Deus. Não tem mais tempo, Deus. Sabe o que é isso? São pessoas que a semente caiu entre os espinhos. São pessoas que permitem com que as preocupações da vida ocupe a sua vida de uma forma tão terrível que essa pessoa agora, ela não tem mais tempo para as coisas de Deus, não tem mais tempo para as coisas espirituais, porque a semente caiu entre os espinhos. Olha só, a Bíblia conta aqui em Mateus 26, Judas Iscariotes, ele foi um dos chefes dos sacerdotes, e ele perguntou: o que me darão se eu entregá-lo a vocês? E lhe pagaram 30 moedas de prata. Judas caminhava com Jesus. Judas estava com Jesus. Mas a vontade de crescer financeiramente foi tão grande, e cuidado com isso, porque nós precisamos avaliar o nosso nível de contentamento. Mas Judas não, ele andava com Jesus e foi aquele que traiu Jesus. Foi aquele que chegou até os religiosos, falaram e disse: olha, o que vocês vão me dar se eu entregar Jesus? Então tem pessoas que estão crescendo tanto profissionalmente, que simplesmente está trocando o evangelho da cruz, está trocando Jesus pelo seu crescimento, pela prosperidade, pelos seus bens, pelo seu dinheiro. E aqui, queridos, é a maior prova que você está sendo sufocado pelos espinhos, está sendo sufocado pelas preocupações, está sendo sufocada pelos prazeres do mundo, está sendo sufocado pelas riquezas. Você está sendo sufocado, a palavra está sendo sufocada, impedindo com que você dê frutos. Quais são os frutos que você gerou para o Senhor nesse ano, meu irmão? Ou será que os frutos foram sufocados na sua vida por essas preocupações? Então Jesus aqui ele está mostrando que o solo onde a semente cai entre os espinhos, não vai permanecer muito tempo.
Então você precisa parar e começar a raciocinar sobre isso. Existem pessoas que estão na igreja, entram na igreja, mas logo sai porque a semente caiu à beira do caminho e o diabo roubou. É a pessoa que vem, ouve a palavra, mas a palavra não penetra, coração endurecido. Essa pessoa simplesmente vai embora, não lembra de mais nada, e a sua vida continua. Existem sementes que caem num solo rochoso, e simplesmente não há profundidade. Começa bem, mas logo para. Mas existem sementes que caem no meio dos espinhos, onde a palavra tem sido sufocada com as preocupações e com as riquezas. E por esse motivo a pessoa até que começou bem, mas chega um momento na vida dela que ela para tudo, porque ela vai dedicar o seu tempo, o maior tempo vai ser para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Tem algumas coisas, queridos, que eu confesso que eu não consigo entender. Existem muitos comportamentos que precisam ser mudados, e as sementes revelam o que tem acontecido. Eu me lembro, há 32 anos eu casei. 32 anos. E no nosso casamento, meu sogro na época não era convertido, e ele falou assim: olha, vamos colocar cerveja na festa, porque tem muita gente que não é crente. De quem que era o casamento? Meu e da Solange. Se eles bebem, vai beber em outro lugar, mas no meu casamento não vai beber, porque casamento é casamento de crente. E simplesmente dissemos o quê? Não. Eu não entendo alguns crentes que vai casar os filhos ou vai fazer alguma coisa, simplesmente faz um casamento mundano, faz uma festa mundana, em prol dos outros. Meu irmão, ninguém precisa beber no seu casamento, ninguém precisa ter coisas que não convêm com a sua fé. Isso está muito ligado ao tipo de solo que a semente, que é a palavra de Deus, tem caído. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero corrigir algumas falhas que muitas vezes eu vejo no meio da igreja. Se a festa é de crente, se comporte como crente. O que precisa rolar naquela festa são coisas de crente. Ah, mas a minha família, problema deles, eles vão ter que entrar dentro daquilo que a gente crê e acabou. Ah, mas eles não gostam, então não vá. Simples assim. Ah, pô, mas eu quero tanto que vá, então vá do jeito que tem que ser feito. Meu irmão, nós precisamos começar a ser mais convictos. Porque muitas vezes, queridos, nós negociamos com o mundo. E essa negociação, queridos, é porque a palavra não tem penetrado na boa terra, mas tem penetrado numa terra onde existem espinhos, existem pedras, e muitas vezes é roubada antes de produzir qualquer coisa. Então eu preciso começar a mudar o meu comportamento. Eu preciso mudar o meu comportamento a nível de aquilo que a Bíblia diz. A palavra de Deus tem o poder de transformar. Apóstolo, eu não concordo. Eu acho que não tem nada a ver. O crente pode beber. Meu irmão, tudo posso, mas nem tudo me convém. Para de mundanismo, meu irmão. Para desse negócio de colocar bebida dentro da sua casa. Apóstolo, mas eu gosto. Então, meu irmão, se converta verdadeiramente. Porque isso a bebida tem destruído pessoas. A bebida tem destruído famílias, e você concorda com isso? Você precisa ter um comportamento cristão. Imagina seus filhos vendo você bebendo. Você não pode falar para eles: amanhã não beba. A palavra de Deus muda a minha vida. Meu irmão, você se converteu, para de mentir, para de adulterar, para de prostituir, para de pornografias. Ah, apóstolo, mas é difícil, mas a palavra de Deus tem poder de transformar. E se a semente cai numa boa terra, existe mudança. O Senhor quer uma igreja comprometida, uma igreja santa.
E nós não podemos continuar flertando com o mundo, flertando com as coisas que é do mundo. Nós precisamos ter um comportamento cristão. Nós temos orado pelo avivamento, buscado o avivamento, mas o avivamento virá a uma igreja santa, e uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que renuncia. Irmãos, eu estou falando isso, você está bravo. Não, eu quero, porque eu te amo. E eu quero ver você no céu, eu quero ver você transformado. Então eu quero que você tenha uma vida de santidade. A minha missão como pastor é te ensinar. Então quando nós olhamos, queridos, que a semente, quando ela cai entre espinhos, simplesmente esses espinhos, quando crescem, sufoca a palavra de Deus. 1 João 2 diz: quem ama o mundo não tem o amor do Pai em si. Talvez você se converteu, mas ainda você ama as coisas do mundo, meu irmão. Na minha casa, nem a funcionária pode ouvir música do mundo, nem ela. E muitas vezes eu coloquei dentro da minha casa funcionários que não eram cristãos. Apóstolo, por que você fez isso? Para que através do nosso testemunho ela se converta. Mas quantas vezes tivemos funcionário que colocava música, Solange chegava lá: dentro dessa casa não. Por que eu estou lembrando disso? Semana passada eu estava passando pela cozinha da minha casa, vi o celular da minha funcionária tocando louvor. Não é crente. Só ouve dentro da minha casa louvor. Acabou. A casa é minha. Eu vou permitir com que pessoas ouçam outros tipos de música? Não. Então quem ama o mundo não tem o amor do Pai em si. Eu preciso começar a amar o Pai, mas eu não posso permitir com que o amor ao mundo venha me roubar, gostar das coisas do mundo. Então imagina, querido, você precisa ter uma vida transformada, porque muitas vezes a semente tem sido sufocada pelas preocupações. Às vezes é a falta de dinheiro, talvez é a doença, talvez é tantas coisinhas que tem roubado você, que tem roubado a presença de Deus, a semente do Senhor na sua vida. E por último, quero que o Ministério Louvor venha aqui à frente. O solo bom, diga solo bom. Solo bom são corações frutíferos. Verso 8: outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Verso 15: mas as que caíram em boa terra são as que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Então a Bíblia diz aqui que agora Jesus fala também sobre a semente que cai num bom solo. E este bom solo fez com que esta semente produzisse 100 por 1. Apóstolo, eu venho na igreja e a minha vida foi transformada. Eu mentia, não minto mais. Eu trapaceava, não trapaceio mais. Eu gostava do mundo, não gosto mais. Eu simplesmente vivia uma vida totalmente desregrada, mas agora eu fui transformado. Qual que é o sinal? Que a palavra caiu numa boa terra. Vamos dar um exemplo prático. Imagina, fulana, a Mariazinha, ela se converte, e aí ela começa a ter uma experiência real com o Senhor. Mas ela, ao longo da sua vida, ela passa por lutas, ela passa por provações, ela passa por perseguições, ela passa por batalhas, ela passa por afrontas. Mas mesmo assim ela continua firmada em Deus. Ela não desiste, ela continua orando, ela continua lendo a palavra, ela continua buscando o Senhor, até que tudo isso começa a ser transformado, porque a semente caiu numa boa terra. Ela não desistiu pelas preocupações da vida, ela não desistiu porque o marido, porque a esposa, porque o filho, ela não desistiu por nada, ela simplesmente permitiu com que a palavra de Deus entrasse com profundidade no seu coração, e agora ela foi transformada. Nada tira da presença do Senhor e no relacionamento íntimo com o Senhor, e por essa razão a sua vida é transformada. Vamos dar um exemplo claro. Quando nós olhamos aqui em Lucas 10:39,
Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Lembra de Maria, irmã de Marta? Marta estava preocupada com tantos afazeres, correndo, descabelada, desesperada. Maria estava fazendo o quê? Sentada aos pés do mestre. Tinha trabalho? Tinha. Tinha um monte de preocupações? Tinha lutas? Tinha. Vamos mais à frente, quando Lázaro morre, a mesma Maria, primeiro Jesus encontra com Marta, e Marta vai lá desesperada. Maria vem e ela chora. Mas ela está aos pés de Jesus, ela se prostra aos pés de Jesus. Então uma pessoa, queridos, quando uma semente cai numa boa terra, ela passa por lutas, ela passa por afrontas, ela passa por problemas, mas nada a faz desistir da sua caminhada cristã. Ela chora, mas ela chora aos pés de Jesus. Ela se prostra, mas ela se prostra aos pés do Senhor, porque ela sabe quem Ele é. Ela sabe que a solução para a sua vida vem dEle. Então ela procura Ele. Quando nós olhamos para esses 4 tipos de solo, a grande pergunta é: como está o solo do teu coração? O Salmos 1, verso 2 e 3: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero que você hoje olhe para dentro de você. Talvez você tenha sido roubado. A semente cai na beira do caminho. Você está distraído. Você vem na igreja, você não consegue ficar atento. O diabo está roubando a semente. Você fica inquieto, preocupado. Talvez, queridos, a semente tenha caído num solo rochoso, um coração duro, que não aceita as coisas espirituais, que não aceita as coisas de Deus. Não há profundidade. Mas talvez a semente tenha caído no solo espinhoso, onde começa a crescer, mas durante um tempo as preocupações, os prazeres e a riqueza rouba a semente. Mas talvez a semente tenha caído numa boa terra, e é por isso que você tem se firmado em Deus, e é por isso que você tem tido experiências com o Senhor. É por isso que você não desiste da caminhada cristã. É por isso que você deseja mais de Deus. Eu não sei, meu irmão, como você entrou aqui hoje, mas eu sei que há uma promessa de Deus para os seus filhos.